Olá, boa tarde, que alegria. Particularmente estou muito feliz porque trouxemos aí para a pauta as bibliotecas e a importância dos bibliotecários, essas pessoas tão fundamentais aí na formação dos leitores, como diz a Gabriela Romeu, os perplexos da literatura. Então, é um prazer abrir aqui essa rodada. Eu sou a Carol Minock, eu sou arquiteta, sou educadora, coordeno as bibliotecas da Escola Viva, em São Paulo. Tenho muita experiência na mediação de clubes de leitura, em diversos formatos e espaços. Atuo também como formadora no Centro de Formação da Vila e também como colaboradora na plataforma de educação Redelê. Sou pós-graduada em literatura infanto-juvenil e estou cursando também uma outra pós-graduação em espiritualidade, carreira e sentido da vida pela PUC. Tenho o prazer imenso de convidar a Cíntia e o José para comporem aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre a força e a importância e a grandiosidade e a inquietude das bibliotecas. Então, bem-vinda, Cíntia, bem-vindo, José. Eu vou apresentá-los e aí a gente começa aqui a nossa prosa. Bom, a Cíntia Westphal é bacharel em biblioteconomia pela UFRGS, dando especialização em História e Cultura Afro-Brasileira. Possui experiência na gestão de bibliotecas escolares, públicas e jurídicas, voltadas ao acesso e recuperação da informação, bem como fomento e mediação de leitura. Atua como bibliotecário escolar há 10 anos e presidiu a Associação Rio-Grandense de Bibliotecários na gestão de 2022 a 2024. Obrigada, Cíntia. Prazer recebê-la aqui para essa conversa. O José Maria Júnior, bibliotecário, especialista em bibliotecas públicas e escolares, coordenador da Biblioteca do Polo Educacional SESC, no Departamento Nacional do SESC, onde desenvolve projetos pedagógicos, coordena projetos de incentivo à leitura, participa de curadoria em literatura para projetos nacionais e coordena o Encontro Escola SESC de Bibliotecas Escolares. Bem-vindo, José, que prazer Obrigado. Também estar aqui entre vocês. Eu escolhi, para a gente começar aqui a nossa prosa, vamos chamar de prosa, né? Porque aí a gente já fica mais à vontade. Eu escolhi um trecho de um livro do Walter Ugumãe, que é um livro de contos, onde ele fala assim: as bibliotecas só aparentemente são casas sossegadas. O sossego das bibliotecas é a ingenuidade dos ignorantes e dos incautos, porque elas são como festas ou batalhas contínuas e soam canções ou trombetas a cada instante. E aí, um pouquinho mais para frente, ele fala assim: já vi gente a sair de dentro dos livros, gente atarefada até com mudar o mundo. Então, eu bebi dessa fonte aqui, poética, do Walter Ugumãe, para disparar aqui uma pergunta inicial para vocês, pensando um pouco nos nossos grandes desafios, né? Porque eu sinto que as bibliotecas escolares, elas ainda carregam um conceito de que é o lugar do empréstimo do livro, ou é o lugar que a criança ou o jovem vai para se acalmar, porque está muito nervoso, enfim. E nós, né, suspeitos como somos, sabemos a grandiosidade de um espaço de biblioteca, né? Então, eu queria ouvir de vocês, né, a Cíntia lá na região sul, o José lá no Rio de Janeiro, quais são as práticas e experiências que vocês trazem aí para o ambiente de trabalho para que a gente mude esse conceito, né? Para que a gente transforme, para que a gente coloque a biblioteca como esse espaço pulsante e de tantas infinitudes. Então, estou aqui, eu sei que é uma provocação meio
esse é o nosso problema, mas vamos lá. Quem começa? Posso começar? Fica à vontade. Bom, olá para todos, é um prazer estar aqui, né, a gente tendo esse bate-papo com a Carol, com o José. Agradeço o convite da companhia, é muito bom falar, né, bibliotecários dentro da escola. Carol trouxe essa questão de ser pulsante, né, a biblioteca ela tem que ser viva, ela tem que ser o coração da escola, né, por ali tem que transitar, tem que pulsar esse processo que eu considero uma tríade para além do serviço de circulação de materiais. A gente diz que é empréstimo, devolução, renovação, né, reserva. A biblioteca ela tem que avançar também como um componente de pesquisa escolar, porque a gente tem essa questão, né, um processo de letramento dessa criança, desse jovem, passa por uma questão de letramento informacional, né, que tem uma crítica sobre fake news, sobre desinformação, e, fundamentalmente, a gente tem que ter como se fosse um tripé a mediação de leitura, né? Nós temos no Brasil uma questão política, né, da questão do abandono das bibliotecas escolares, né? Nós temos uma lei, né, a 12.244, de 2010, que fala, né, sobre os bibliotecários profissionais, né, bibliotecários. O profissional bibliotecário ele é graduado, né, instituição de ensino superior, ele registrado no MEC, ele tem um registro profissional, né, no conselho da sua região, né. Então, assim, é um profissional que ele estudou e se capacitou para fazer, né, esse trabalho. Quem trabalha em escolar, eu sempre digo que é muito apaixonado, né, é um vício, é uma paixão esse processo. Então, a mediação de leitura também tem que ser entendida como um componente da biblioteca escolar. Como isso vai ser feito? Aí nós temos uma série de estratégias que a gente vai seguir conversando. Obrigada, Cíntia. E aí, José, como é para você? Então, acho importante falar também, se a gente, né, começar a falar especificamente sobre o trabalho, do local, a Cíntia falou bem, né, da biblioteca ser o coração, né? Eu acho que é uma discussão anterior, o local que essa biblioteca ocupa dentro da escola, né? O valor que a direção da escola dá à biblioteca, acho que isso é muito importante. Eu costumo dizer aqui que isso é muito trabalho, né? A gente tem que trabalhar muito para colocar a biblioteca nesse lugar, né, que ela merece e que ela deve estar, né? Eu costumo dizer aqui que a biblioteca faz parte da engrenagem da formação de qualquer aluno. Não dá para a gente formar um aluno. Eu trabalho no ensino médio, né? Mas não dá para esse aluno sair totalmente formado, integralmente formado, se a biblioteca não fizer parte dessa engrenagem de formação do aluno. A gente tem até umas pesquisas que dizem isso, né? Comparando os alunos que estudam em escolas que têm biblioteca e os que não têm biblioteca, e como eles saem, né? Como eles saem formados, como eles saem, né, dessas escolas. E as escolas que têm biblioteca, os alunos saem muito melhores preparados, não só para o vestibular, para o Enem, mas para a vida mesmo, né? Como cidadãos. Então, a gente tem que discutir primeiro, né, que lugar essa biblioteca ocupa nessa escola, né? Que valor essa escola, essa direção dessa escola dá à biblioteca, né? Isso é muito importante para, acho que qualquer trabalho que a biblioteca venha exercer na escola, essa posição dela. E é uma luta, como eu falei, é uma luta. Não é fácil a gente colocar a biblioteca nesse lugar. No nosso caso específico aqui, eu acho que até a gente consegue, a gente tem um bom apoio, mas a gente sabe que não é assim em todos os lugares, né? A gente sabe que muitos nem têm biblioteca, ou ainda, por incrível que pareça, ocupa esse lugar de colocar o aluno lá porque não tem para onde ir, ou colocar o aluno para... Ainda tem a questão da biblioteca do castigo, né? Isso a gente ainda ouve por aí. Então, primeiro, tirar essa biblioteca desse lugar para aí sim a gente começar a fazer um trabalho. O espaço, para esse trabalho da formação do leitor, o espaço é muito importante, né? O espaço da biblioteca e que espaço é esse da biblioteca? Né? Um espaço confortável, um espaço que
que seja chamativo, acolhedor, né, para os alunos. Então, acho que isso é muito importante também para esse trabalho todo de incentivar a leitura, de criar o hábito no aluno, de formar leitor dentro da escola, especificamente, né? Então, eu bato muito nessa tecla quando eu converso com os colegas bibliotecários, com os estagiários, com os estudantes, né? Coloca a biblioteca da sua escola nesse lugar, faça de tudo para que a biblioteca da escola esteja nesse lugar, né? Não aceite diferente. Eu contar uma história muito rapidamente, foi até engraçado, uma vez a gente recebeu a visita de uma escola pública aqui na nossa biblioteca, e tinha os professores, tinha os alunos, a gente conversando com ele, eu perguntei, vocês têm biblioteca na escola? Eles falaram, tem, mas fica muito fechado, não sei o quê. Eu falei, faz o seguinte, vocês saírem daqui, forem para a escola, vá na sala do diretor, da diretora, e fala, eu quero minha biblioteca aberta, quero minha biblioteca funcionando. Aí um aluno olhou para mim e falou assim, a diretora está bem aqui. Eu olhei para a diretora, poxa, olha aí. Né? Então é isso, essa biblioteca tem que ocupar um lugar muito especial, né, dentro da escola. É uma ferramenta, é um local, enfim, que faz parte, é uma parte muito importante desse processo de formação do aluno. Então, vamos brigar. Primeiro, a briga para a gente colocar a biblioteca nesse lugar que ela merece estar, que deve estar para que faça, né, um bom trabalho, né? A partir daí, sim, claro, a gente sabe que não é assim, que não é fácil, que muitas escolas, muitas bibliotecas escolares não conseguem, né, esse espaço, quem sabe como funciona, mas desistir não, a gente tem que lutar, tem que correr atrás para colocar a biblioteca nesse lugar. Eu insisto muito nisso, em colocar a biblioteca nesse lugar que ela merece estar, né? Sensacional, José. Vocês trouxeram dois pilares que para mim são muito queridos, assim, que é tanto a Cíntia trouxe a questão da mediação, né, da importância da mediação, e o José também trouxe isso, mas também falou muito sobre o espaço, né? E nossa, estamos juntos nessa luta, assim, porque eu também acredito muito nisso, e eu tenho um privilégio, porque aqui na escola que eu trabalho, a biblioteca realmente é um espaço que a direção valida, que a direção... eu participo de reuniões pedagógicas, então isso ajuda muito, muito no nosso trabalho. E também aqui a gente tem o privilégio de estar ocupando o centro do campus, assim, né? Então, é um lugar de atravessamento. Isso, às vezes, pode parecer muito enlouquecedor, né? Porque as pessoas entram, saem, falam, mas é essa vida pulsante que a gente quer para uma biblioteca, né? Então, eu queria perguntar aí para vocês, trazer um pouco, aprofundar um pouco isso que vocês trouxeram, então, considerando que ouvi aí um pouquinho sobre que práticas, né? Porque quando o José fala sobre a importância do espaço, muitas vezes fica parecendo que é um investimento na reforma, um mobiliário muito elaborado, e não é sobre isso, né? É muito mais como a permissão desse espaço, o atravessamento desse espaço, como você disponibiliza os livros, né? Como você torna esse acervo acessível, como você também instrui, né? Forma, ensina a comunidade dessa escola a ter acesso, a ter um acesso até autônomo e depois entender porque também tem o desafio da biblioteca também precisa ser um lugar organizado, né? Senão também a gente enlouquece. Então, eu queria entender um pouco que práticas que vocês trazem aí para o dia a dia de vocês que possam humanizar esse ambiente, transformando a leitura numa experiência emocionalmente significativa, né? Então, aí eu acho que tem a ver também com o espaço, mas também tem a ver com o vínculo, né? Que pessoas são essas, né? Quem são essas pessoas que estão nesse lugar recebendo essas crianças e esses jovens? Queria que vocês trouxessem aí alguns exemplos para a gente compor ideias aqui e colocar a biblioteca como um aeroporto, como disse o Walter Ugumãe. Posso, José?
Posso? Gostei. É lugar de passagem, de trânsito. Eu acho que isso que o José trouxe da questão da infraestrutura é importante, porque a gente tem que conseguir se articular politicamente dentro da escola, né? Que a biblioteca esteja inserida dentro do currículo, que a biblioteca também não seja apenas apoio, mas que a biblioteca seja promotora, entende? Tem a sua autonomia, né? A constituição das equipes também, né? O bibliotecário como coordenador, eu tenho essa experiência de coordenar equipes grandes, muito grandes, assim, de muitos auxiliares, né? Dentro de um sistema maior, e também de equipes locais de uma escola que atende um número X de alunos, né? Um público que vai, né? O José trouxe a questão do ensino médio. A minha experiência vai muito da classe BB até o ensino médio. Então, eu sempre brinco, assim, que eu tive esse desafio dentro da escola de projetar uma biblioteca de um jeito acolhedor, mas que também, para os pequenos, mas também fosse interessante para os jovens, né, do 1 ano e meio até os 18 anos, né. Então, assim, eu ouvi uma vez uma frase que me marcou muito, que, obviamente, biblioteca não é lugar de castigo, né. Biblioteca também não é depósito de livro didático. A gente tem enfrentado uma questão séria das bibliotecas. Já fiz visitas, assim, né, enquanto eu era presidente da associação, de salas inteiras que deveriam ser biblioteca, que estavam com volume, sim, lotado de livros didáticos, né? E aí eu tenho isso, os alunos têm que reivindicar. Os alunos podem ser esses guardiões da leitura, né? Eles têm que fazer parte do processo. Eu não tenho quem faça contação de história, por exemplo, na Hora do Conto, que é um clássico das bibliotecas escolares. Então, vamos procurar multiplicadores dentro dessa nossa comunidade, para que esse aluno se sinta parte desse processo. Então, o nosso trabalho muito de bibliotecário, ele é um trabalho que ele é agregador, ele é político, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Sérgio Vaz, que é aí de São Paulo, Carol, sou uma grande fã do Sérgio, que ele diz que briga tem hora para acabar, luta é para a vida toda. E quando bibliotecária escolar eu me sinto muito assim. É uma luta, é uma militância, é uma negociação, é um trabalho de formiguinha, né? Silêncio em biblioteca também é serviço. A gente tem aquela coisa da bibliotecária com o coque. Hoje eu nem vim com o coque. Pensei, não, vou fugir do... Eu gosto muito, mas vou fugir do estereótipo do coque, né? Fazendo, né? Então, não, a biblioteca tem que ser viva, né? O trabalho de silêncio, ele também é um serviço que a biblioteca presta, como um empréstimo, como um acervo online, né? A gente tem dentro da teoria da biblioteconomia a educação de usuário, né, José? Que é basicamente preparar esse jovem para a autonomia do seu processo de busca de informação e de leitura. O que eu já vivenciei? Assim, alunos que tinham vergonha de chegar no balcão e perguntar sobre uma determinada temática, né? LGBTQIA+. Eles não queriam procurar, eles queriam ter autonomia deles buscarem os termos do sistema, porque, enfim, é um processo de descoberta, de interesses, né? A gente tem um fenômeno hoje em dia, né? Heartstopper. Eu não sei como é que Nossa, é verdade. Eu brinco que é o novo Harry Potter, né? Se há 25 anos o Harry Potter fez aquela transformação do fôlego leitor, né? De crianças ali de 7, 8, 9 anos. Hoje em dia o Heartstopper é um sucesso. Assim. Eu tive alunos que leram 6 vezes os quadrinhos. E olha que eu deixava só como consulta local, porque se o livro for, não volta, né? Então, justamente como uma estratégia também de ocupação do espaço. Dessa criança ir no intervalo, ir no início da aula e depois da aula, né? Fazer esse processo de conseguir sair um pouco da tela também e ter aquele momento de abstração dessa leitura. E eles devoravam, né? Assim, por aí. Muito bom, muito bom. É isso, eu gostei muito dessa frase do Sérgio, assim, é uma luta constante, né? Mas é uma boa luta, né? É o bom combate, né? É o bom combate. É o bom combate. E você?
Então, tem uma palavrinha que a gente gosta muito de usar aqui, que é pertencimento, né? Você falou de como, né, quem é esse nosso, né, nosso público, como é que ele, enfim, como é que a gente acolhe, como é que eles... A gente trabalha muito isso. A gente tem uma reunião sempre que todo início de ano com a primeira série, né, quando a primeira série chega, a gente tem uma reunião com eles para apresentar a biblioteca, o serviço, falar um pouco do trabalho. Eu digo sempre isso para eles, a gente sempre diz isso para eles, né? Pertencimento. Isso aqui que vocês estão vendo, né, não é meu, é de vocês, é nosso, né? Então, isso aqui só vai ser construído juntos. Vocês têm que estar aqui dentro, têm que participar, tem que ser a cara de vocês. Eu até brinco, eu sou muito bonito, mas não adianta botar a biblioteca na minha cara. Eu preciso que ela tenha a cara de vocês, né? Então, eu preciso que vocês ajudem a gente a fazer esse local aqui ser um local bom para vocês, né? Tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para vocês, tem que ser acolhedor para vocês, tem que ser a cara de vocês. Vocês cheguem aqui e fiquem à vontade. Esse lugar aqui é um lugar bacana para eu ficar. Então, a gente fala muito nisso, pertencimento, tem que se sentir. E a gente vai trabalhando, né, durante o ano, durante a formação dele aqui, para que eles se sintam pertencentes a esse espaço. Está dando certo, assim, a gente acha muito legal, eles voltam, então a gente dá muito protagonismo para os alunos aqui nessa biblioteca. Então, quase todos os projetos que a gente desenvolve aqui sempre tem aluno participando, a gente faz questão de trazer sempre alunos para desenvolver os projetos junto com a gente, e isso é uma prática que já existe aqui, eles nos procuram também para desenvolver as coisas, né? A gente desse trabalho, eles mesmo vão nos procurando, eles pensam em alguma coisa, Maria, a gente pode fazer tal coisa na biblioteca, Maria, a biblioteca pode nos ajudar com essa coisa, isso é muito bacana, a gente trabalha para que isso aconteça, isso realmente, isso volta, isso acontece bastante. Tem não sei se é um concurso que eles fazem aqui todo ano, né, que eles vão escolhendo assim, melhor professor, melhor não sei o quê, melhor não sei o quê, e a biblioteca já é bicampeã no melhor espaço da escola, né, e eles vão, e aí eles vão, e a biblioteca é um lugar que eles gostam muito de estar, né, essa biblioteca especificamente, né, a gente diz que é um espaço de convivência, não é só uma biblioteca, que é muito importante. E aí eu acho que essa questão do pertencimento, deles se sentirem pertencentes, parte desse espaço, é muito importante para a gente desenvolver esses projetos. E a gente faz questão de dar protagonismos a eles também, né? Então a gente chama, como eu falei, a gente chama sempre os alunos participarem. A gente tem um outro projeto aqui, que é da escola, né? Que é o voluntariado, né? Que os alunos que vão ficar nos setores para trabalhar, para viver a rotina daquele setor, né? E a biblioteca está sempre cheio de candidatos, quando abre inscrições, a gente tem que eles querem. Então, agora, nesse momento, nós temos 10, porque eu também falei só 10 esse ano, porque senão a gente não vai dar conta. Então, a gente tem 10 alunos voluntários que ficam na biblioteca, então eles estão sempre querendo fazer alguma coisa aqui na biblioteca, estar juntos, mesmo quem não é voluntário, Maria, eu posso ficar aqui, posso ajudar vocês, não sei o quê. Então, esse é um trabalho que a gente começa desde a primeira série, para que eles se tenham pertencentes nesse espaço. E esse público para a gente vai muito mais do que apenas os alunos. A gente tem uma escola de ensino, na verdade, é um polo educacional, não tem só o ensino médio, tem uma escola de artes dramáticas, tem a EJA e tem a EJA fundamental, que a gente vai iniciar talvez ano que vem. Mas a gente também atende aos professores, funcionários, terceirizados, né? Tudo isso também é nosso público aqui. E a família. A gente sempre faz questão também de dizer para todo o nosso público aqui que a família também faz parte desse público da biblioteca. E aí, um outro detalhe também legal, que ano passado a gente sempre faz aquele negócio, quem pegou mais livro, né? A gente dá um caderninho, umas coisas, quem pegou mais livro. E ano passado, quem pegou mais livro foi a irmã de uma aluna, né? A aluna é uma menina, ela é mais novinha, criança, e a irmã sempre leva livro para ela, Então, essa menininha que nem estuda aqui, é da família de uma aluna, foi a pessoa que mais pegou o livro na nossa biblioteca, né? E esse ano a menina voltou, né? A aluna falou, minha irmã já deu uma lista de livros, falou, volta lá, pega livro para mim. Então, isso é muito bacana também, a gente envolver a família. A família, para a gente, que tem é muito importante, né, acolher essa família, a família dos funcionários, dos alunos, enfim. Então, a família também faz parte dessa comunidade escolar e em consequência, também faz parte, né, desses usuários da biblioteca. Isso, para a gente, também
É fundamental, né? E a partir daí a gente começa a desenvolver os projetos, né? Acho que hoje os projetos que a gente desenvolve aqui na biblioteca, acho que todos têm participação de alunos, todos, né? Importante também dizer, a Cíntia falou, né? E a Carol também falou da questão de a gente não ser só apoio, né, aos professores, né? Tem que estar junto, a gente faz os trabalhos, o trabalho é junto, a gente é ser chamado para reuniões pedagógicas e fazer os trabalhos juntos com os professores, sempre juntas também. Isso também é bacana, uma coisa que a gente conseguiu aqui também, a gente hoje, a gente também acha que é um privilégio, mas é um privilégio a partir de muito trabalho, né? Da biblioteca ter esse destaque, da biblioteca, dos professores procurarem a gente, os alunos também procurarem. Então, a gente faz muito trabalho também junto com os professores. Isso também é fundamental para a gente, importantíssimo para o projeto. A gente faz projetos... a gente tem um projeto hoje aqui, que é a gente chama hoje o nosso carro-chefe, que é um café literário, Pingado Café Literário. Pingado, que é a questão do café com leite, porque ele acontece, esse projeto foi muito curioso, porque ele acontece antes de iniciar as aulas, às 7 da manhã. As aulas iniciam às 8. E aí, quando a gente começou, a gente falou assim, pô, isso não vai dar certo. Eu chamei a professora de português e literatura e falei, pô, Liliane, vamos fazer um projeto. Aí alguns alunos chegavam e ficavam aguardando, porque eles têm café da manhã, né? Então, eles vão para o restaurante, tomam café da manhã. Eu falei assim, pô, vamos aproveitar esses alunos que estão aí, né, até a aula. Aí, será que vai dar certo? Não vai? A gente leva o café da manhã para a biblioteca, né? Esse grupo, eles tomam café da manhã lá. Aí, no início, ele falou, eles vão só por causa do café da manhã. Pô, poesia, literatura, 7 da manhã. Vamos lá, vamos nessa, né? E aí, foi assim o projeto hoje é um sucesso, assim, na escola inteira, né? A gente começou, acho que ia ali uns 5 alunos, 6. Hoje a gente fecha com 35, mas fechando, assim, não dá mais. O pessoal brinca que é tipo show dessas estrelas internacionais, que a gente abre a inscrição, 1 minuto depois, 1 minuto, não tem mais vaga, né? Tanto que o pessoal... E assim, aí, assim, 7 da manhã, antes do início das aulas, os alunos estão aqui, os alunos vêm, às vezes, e o café da manhã mesmo ficou secundário, sabe? Mas é um espaço de muito acolhimento, assim, muito acolhimento, os alunos vêm. Isso desenvolveu muito a questão da leitura nos alunos, né, que eles passaram a ler mais para trazer textos para leitura nesse encontro. Passaram a escrever, e foi uma grande surpresa para a gente, eles passaram a escrever para trazer para o encontro, né? Até que no primeiro ano a gente até começou a surgir texto autoral, gente, que é isso, né? E aí a gente fala, não vamos perder esses textos. A gente publicou e botou isso no livro. Hoje nós já estamos no 2º volume e já preparando o 3º, né, dos textos autorais que foram aparecendo. Aí também hoje no projeto a gente já faz uma oficina de criação literária para esses alunos que querem escrever mesmo, né, para a gente já dar uma base melhor para eles. Mas o projeto foi um sucesso, né? Porque assim tem muito da questão da escrita, da literatura, de como a literatura, né, reúne esses alunos, esses jovens, né? E tem uma parte de acolhimento muito grande também. E é impressionante que a gente sempre notou nesses encontros, antes mesmo da lei, né, o celular era permitido, não tinha nenhum problema na escola. A gente tinha muito problema, inclusive em sala de aula, com celulares. Mas no Pingado, naquele momento, eles só pegavam o celular para ler os textos que eles escolheram. Fora isso, era impressionante como eles não pegavam o celular, era uma atenção total de escuta no outro, porque você não precisa vir para o encontro para ler nada, você pode ir só para escutar. Isso também é muito bacana, né? Você exercita essa questão da escuta ativa do outro aluno, do respeito de escutar o outro, né? Isso é muito bacana. E esse projeto hoje, a gente enfim, já apresentou esse projeto em muitos lugares. E uma outra coisa... Desculpa, fechou aqui. Muito legal que esse projeto trouxe para a gente foi que os alunos, né? Os alunos, eles passam a falar dos projetos fora daqui, passam a levar os projetos para lugares fora daqui. A gente teve uma experiência muito bacana com uma aluna foi estudar, fazer aqueles cursos nos Estados Unidos, e ela levou o projeto para o grupo, no dia que tinha que fazer uma apresentação lá no trabalho,
ela escolheu fazer a apresentação do projeto, aí fizemos uma apresentação dos alunos de lá, que estavam lá, que tinha aluno da Índia, da Inglaterra, não sei o quê, os alunos daqui, né, online, e foi muito bacana esse momento. E essa semana, um outro ex-aluno, ele faz um curso no Senac, e aí tinha, no caso do Dia dos Bibliotecários mesmo, ele tinha também que ele tinha que apresentar um trabalho lá. E ele escolheu também o Pingado para apresentar nesse projeto. E aí a gente vê como é legal, como esses projetos tocam os alunos e como ele, né, como isso vai reverberando, apesar de eles terem saído. E é um projeto assim, parece que é muito, mas é muito simples, né? Eu costumo dizer também que eu sou muito das pequenas coisas que afetam as pessoas verdadeiramente, né? Esse projeto é simples, é uma reunião de pessoas, né? Um acolhimento, um café e os textos, né? A leitura dos textos, aí a produção de textos, né? E que foi muito bacana para a gente. Nossa, quanta ideia boa, José. Eu acho que eu vou trazer esse Pingado para cá também. Achei muito sensacional, muito bom. E você toca no que você está trazendo para a gente aqui de inspiração, você toca num desafio que eu acho ele bem importante. Tem aquela história, né, que para criar uma criança você precisa de uma aldeia inteira, né? E então e também trazendo aí a temática da Companhia das Letras, sobre a escola forma leitor, né? Então eu acredito muito nisso também. Para formar um leitor a gente precisa de uma comunidade inteira, né? Porque também ficar só no papel do professor da área ou da biblioteca é muito, muito difícil. E aí eu fico te ouvindo, né, e vendo aí isso que você falou, são coisinhas pequenas, mas são coisinhas feitas com muito afeto, com muita dedicação, e aí eu queria trazer para vocês um pouco do que eu senti, percebendo que a vida dos professores não é fácil, né, é muita coisa, é muita demanda, é muito estudo, é muita... o prazo, né, a aplicação dos conceitos, do conteúdo, e aí eu acho que os próprios professores acabam se afastando da literatura, não porque eles não gostam, é porque realmente é muita coisa. E aí eu também, né, pensando nisso, eu falei assim, mas como que eu vou fazer, né, como é que eu vou fazer para chegar, né, não no professor precisando levar o aluno para a biblioteca, não é disso, é desse professor leitor para ele mesmo, né? Onde está a literatura na vida dessa pessoa, com uma vida tão cheia de demandas, né? E criar essa comunidade, né? Porque aí sim, porque a criança e o jovem, se elas veem, né, que o professor está lendo, a família está lendo, tem um valor, tem algo que acontece naquele encontro do leitor com o livro que é verdadeiro, e as crianças e os jovens percebem isso, né? Então, aqui a gente também criou clubes de leitura, a gente também tem o concurso literário, a gente tem um projeto também que mescla muito isso que vocês falaram, né, da importância do espaço, que a gente chama de ateliê da linguagem. Então, a gente traz para a biblioteca um tanto do nosso ateliê, e vamos trazendo esses professores como leitores, não como facilitadores de uma leitura, né? Não como as pessoas que vão ler em voz alta ou as pessoas que vão orientar uma escolha, ele como leitor mesmo, né? Porque aí, isso eu sempre tento aqui expandir para a parte administrativa, para a gestão, para a direção, para a gente criar essa comunidade, né? Então, não sei, assim, queria ouvir vocês também sobre esse desafio, né, de conseguir ajudar, né, com que a equipe pedagógica seja leitora, né, que a equipe pedagógica também entenda a literatura como uma nutrição da sua subjetividade, né, da sua inspiração, porque realmente é muita demanda, né?
E a literatura acaba entrando, ainda mais agora com as questões aí a gente vai entrar um pouquinho nisso, né, de celular, de telas, mas é um sequestro do tempo precioso da leitura, né? Então, eu queria ouvir vocês, assim, como que é para vocês a relação da biblioteca com os professores, mas não no conteúdo pedagógico, nele como leitor, né, esse professor. Como que vocês ajudam esse professor a se tornar um leitor mesmo? Vou passar, então, para a Cíntia. Parabéns, José, adorei a ideia do projeto do Café do Pingado. Trabalha com eles essa questão do pertencimento, do protagonismo. Com relação ao professor, eu acho que o bibliotecário, a gente faz esse contato muito como a gente diz aqui, do ecossistema do livro, né? Que é manter ele fluindo, manter funcionando, vivo. Então, esse contato com o professor, ele vai ser muito próximo, né? Por muito tempo, assim, no meu começo de carreira, eu achava que sair para tomar um café eu não estava trabalhando. Eu não estava dentro da biblioteca, na minha mesa, produzindo. E com o tempo, a prática, aquele momento da entrada que eu passava na sala dos professores, no intervalo, né, das profs, né, nas reuniões pedagógicas noturnas, que também é importante que o bibliotecário, né, esteja situado, o bibliotecário descobrir o que esse professor gosta e auxiliar ele nos seus interesses, né, de dicas de novidades de leitura. Mas tu gosta desse assunto, o que tu acha desse livro? Né, a gente na biblioteca recebe muito material para avaliação, né, claro, visando a adoção escolar, né, que isso é muito forte dentro das escolas privadas, mas também ofertar possibilidades formativas também para esse professor. Eu venho nos últimos anos, agora os últimos 4, 5 anos, muito forte com a questão da ERER, né, dessa educação para as relações étnico-raciais. Atuei numa escola laica que isso era muito forte. Então, muito próximo aos professores nessa ajuda desses conteúdos. Isso não teve na minha... Por mais que a lei de ensino afro tenha mais de 20 anos, eu não tive isso na graduação, eu não sei como trabalha. E aí a gente vai ofertando para esse professor livros, né, introdutórios, que ele possa fazer o seu letramento, né? Claro, nem sempre são textos literários, né, de literatura, né, de ficção, mas eu acho que é um jeito bacana de sensibilizar esse professor. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Omobá, da Kyu-san, né, que foi publicado por outra casa publicadora e agora está na companhia. Eu tive a oportunidade de levar ela mais de uma vez para falar desse livro, tanto com crianças quanto para os professores. Isso é importante, né, sensibilizar o professor através desse texto literário, né, também. E a questão da formação leitora, né, desse professor, acho que passa muito por isso, né, da gente identificando as brechas. Tem professores que gostam mais de ler romance, né, então encaminham. Tem professores que já me pediram. É difícil, vou ser sincera, Carol, é difícil fazer essa separação da questão do currículo dessa formação leitora. É difícil. Professora do ensino médio, eu preciso de um teatro para eles. O que tu recomenda? Né? Dias Gomes, o que a gente vai colocar? Eu, particularmente, gosto muito do Alto da Compadecida, do Suassuna. Adoro, eu acho engraçado, eu acho fácil de ler. Sou muito apaixonada por esse texto. Então, né? Então, é isso também. Então, esse é legal, faz tempo que eu não li. Então, também tem isso. Esse processo da gente pensar no final do ano, né, que geralmente a gente pensa um ano antes, ali, outubro, né, setembro, a gente já está pensando as escolhas do ano seguinte, e aí o professor manda um e-mail, manda mensagem, pega no corredor, e a gente separa aquela pilha. Olha, eu acho que esses podem ser legais, e aí também amplia esse conhecimento do professor. Mas a gente tem um desafio, isso também a gente está falando de uma área das humanas, né? O pessoal da história, o pessoal da literatura, da língua portuguesa, da língua inglesa, né? Bem a parte das linguagens.
mas já tive experiências positivas com o pessoal das ciências mais exatas, né, de colocar um livro de adoção, assim, para trabalhar de bioquímica em mangá. Olha que legal, sabe? Então tem possibilidades, mas passa muito por esse conhecimento do bibliotecário para estimular também esse professor. Como diz o Guimarães, né? A vida esquenta, esfria, o que ela quer da gente é coragem, né? Quem trabalha com biblioteca é um ser muito corajoso. Vai lá, José. Então, a gente realmente, você falou, os professores trabalham demais, trabalham mesmo, né? Fica difícil a gente fazer algum trabalho mais além daquele horário de sala de aula, mas a gente faz algumas coisas que a gente tenta, assim. A gente tem um projeto aqui, por exemplo, que a gente chama de Arte da Palavra, que é conduzido aqui por minha colega, Carol, muito bem conduzido, que é um projeto que tem no SESC no Brasil inteiro, e que é com escritores. Inclusive, a Kilsan esteve aqui por esse projeto. A Kilsan é maravilhosa, né? E nesses momentos, é um dos momentos que a gente tenta envolver os professores, que a gente chama professores para ser os mediadores, né? Chama para fazer uma pesquisa com os autores. Isso é bacana, porque aí eles já se envolvem de alguma maneira, e aí não precisa ser professor, como a Cíntia falou, não precisa ser professor de literatura ou português, por exemplo, né? A gente teve mediação com professora de sociologia. A gente tenta identificar esses professores através de conversa, né, no dia a dia. Quem são os professores, o que eles gostam, né? Que bem que a Cíntia falou, se eles gostam de ler, se gostam de leitura, se são leitores ou não. A gente acaba identificando alguns, né? Depende da área. A gente sempre tenta fazer esse trabalho fora da sala de aula, né? Fora do currículo, do pedagógico ali. Então, esse trabalho com professores, a gente tenta sempre fazer fora. Então, é chamar para fazer uma mediação, chamar para fazer um projeto, como eu falei voltando ao Pingado, falando do Pingado, que foi com uma professora, né, que a gente fez. Tem os projetos também que a gente faz na área de ciência, inclusive, mas sempre saindo da sala de aula e convidando esse professor como leitor mesmo, né? Como bem a Carol falou, como leitor, não como um professor de língua portuguesa, um professor de matemática, não, como o professor leitor, a pessoa leitora, né? Então, a gente tenta buscar esse professor, reconhecer esse professor, identificar esse professor aqui na escola e chamá-lo para os projetos, chamá-lo para fazer coisas dentro da biblioteca, mas sim como leitor, né, como um amante da literatura, sempre assim. E esse trabalho, além desse trabalho, claro, que a gente faz pedagogicamente, né, de sala de aula, de currículo, a gente procura identificar esses professores e chamá-los para fazer esses projetos. Mas sempre, às vezes até um trabalho de sala de aula, né? Mas a gente tenta, a biblioteca, quando entra nesses trabalhos, né, de sala de aula, a gente sempre coloca alguma coisa a mais, né? Tirando da sala de aula, sempre tirando aquela coisa da sala de aula e trazendo os alunos para os alunos e o que está sendo trabalhado ali junto com o professor para fora da sala. E nesse momento a gente leva o professor junto também, né? Então a gente faz muito isso, entrar um professor de sala de aula e trazer ele para a biblioteca, assim, como leitor, né? E tem essa questão dos livros também. Hoje mesmo, por coincidência, a gente recebeu os livros do Prêmio Sesc de Literatura e a gente já distribuiu para os professores, né? É uma outra forma também, que não tem nada a ver com o currículo da escola, nada a ver com o trabalho deles, mas que a gente entrega para os professores, professor, né, professor leitor, para a gente também trabalhar com eles essa questão. Provavelmente no futuro, depois eles fizerem a leitura, a gente vai fazer algum trabalho com o livro, mas é isso, sempre incentivando que eles de alguma maneira leiam, que de alguma maneira eles façam trabalho com a literatura, fora de sala de aula. E, muitas vezes, o trabalho nem tem nada a ver com o aluno, por exemplo, né? Acaba sendo o aluno porque vai ser o público futuramente de alguma coisa que a gente vai fazer. Mas a gente está pensando no professor, né, naquele momento, no professor e no professor como leitor, né, independente de que área ele esteja.
Então, acho que se dá muito através desse trabalho, assim, de tirar o professor de sala de aula, tirar o professor e trazer e buscá-lo como leitor mesmo, né? Eu acho que a gente faz um pouco desse trabalho para tentar reconhecer, enfim, e trabalhar com esse professor dessa maneira. Eu estava ouvindo vocês falando e pensando, né, que eu queria trazer para a pauta aqui. A gente está aqui falando muito de vínculo, né, de pertencimento, de troca, né, e eu queria muito trazer para a pauta, né, a questão aí da conectividade, desse excesso de telas, né, e dessa questão da falta de foco, né, da falta de estar presente no que você está fazendo, porque estamos muito, muito atravessados, né, pela tecnologia, e aí a raça humana ela não é uma, nós não somos seres de foco, né, porque lá atrás, quando nos primórdios, ou a gente era caça, ou a gente estava caçando, né? Então era sempre um estado de alerta, assim, né? Ou eu vou ser devorado, ou eu tenho que sair na caça. Então é uma visão muito dispersa, assim, né? E aí a vida foi acontecendo, e depois, né, de Gutenberg, da prensa, o livro se democratizou, aí a gente começou a ler, e a humanidade começou a ler, e aí quando a humanidade começa a ler e a estudar, a pesquisar, o que acontece? As grandes invenções, né? Então, os aviões, os carros, enfim, as sociedades, as cidades e a internet. E aí, justamente agora, a nossa invenção está nos tirando o foco e voltando a isso, né? Então, estou falando isso porque fico pensando muito sobre a literatura como arte, né? Eu sempre defendo essa bandeira e sempre estou nessa causa, assim. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está na atitude, no hábito, na leitura, esse é aquele momento totalmente do presente, né? A gente não está, é impossível você ler pensando no que você vai fazer no jantar, é impossível você ler pensando na planilha ou no boleto que você tem que pagar, você está vivendo aquela experiência plena, que é a experiência artística também, né? Então, e a arte no sentido de nos deslocar, de incomodar, de trazer para uma outra reflexão e de não trazer muitas respostas, né? A literatura, o bom livro é aquele que a gente sai com mais perguntas do que com respostas, mas estamos vivendo um mundo que também tudo tem que ter um rótulo, tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter uma justificativa. Então, queria ouvir de vocês aí, que estão trazendo muito essa questão da mediação e do afeto e do pertencimento, como a gente faz para através de uma leitura literária como arte, validar, como a gente faz para validar esse tempo presente, né? Esse tempo que não vai acontecer alguma coisa e vai me tirar daqui. Como a gente traz isso para dentro da escola? Porque a escola ela também tem o seu ritmo, né? Tem o sinal, tem a hora. Como a gente faz? Eu sei que é uma pergunta do milhão, eu sei. Mas, assim, o que a gente faz para atestar a literatura como uma expressão artística? É a pergunta do milhão. Eu acho que a gente tem muitas estratégias, que é a questão do... enquanto a gente puder contar uma história, a gente está adiando o fim do mundo, do Krenak. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem estratégias deles. Agora é novo essa questão, né, da lei do uso do celular, mas eu já vivo uma experiência, assim, porque assim, a pandemia virtualizou o ensino. Então, tivemos crianças alfabetizadas por tela. E quando elas voltaram presencialmente, a gente teve um problema sério, assim, até essa criança nivelar a questão leitor, a questão da aprendizagem, porque era muita tela. E o livro, tanto o componente artístico que ele vai te fazer imaginar, né, não é aquela questão da imagem, né?
A imagem é muito fácil, ela mastiga para ti, né? Um livro que ele seja mais descritivo, né? Eu sempre brinco que aí entrou num ambiente que tinha uma penumbra da luz do abajur perto da cortina, tu entende? Isso tem que dar um elemento cognitivo também para essa criança, para esse jovem. Então, eu acho que passa por essa possibilidade da gente sentar em roda, né, deles não estarem com o celular, do bibliotecário, da equipe da biblioteca, do professor, fazerem essa leitura socializada em voz alta, pedacinho por pedacinho, né? A gente pega um livro, eu já fiz clubes de leitura assim, e a gente vai ler pedacinho a pedacinho em cada encontro, né? Ou vamos ler o livro e aí a gente debate, né, o livro. Depois, eu nunca me esqueço que uma vez eu mediei o Ponte para Terabithia. Nunca mais, eu sempre digo nunca mais, porque eu chorei tanto, que eu não tive maturidade. Eu sempre brinco com eles, esse vocês não me pegam mais, esse eu não tenho maturidade. Enfim, isso cria, né, esse carinho. Mas voltando à gênese da pergunta, eu acho que a biblioteca criar esses espaços que também tem que estar articulados ao currículo, né? Essas turmas, elas têm um horário de biblioteca, um período de 50 minutos dentro de toda uma grade horária. O que essas crianças jovens fazem nesses 50 minutos? Ah, mas isso é pouco. Sim, mas faz parte de uma formação. Eles entenderem que aqueles 50 minutos eles vão desligar com o livro. Ah, qual livro? O livro que funcionar. Tem criança que vai gostar, até porque a gente tem hoje em dia desafios de inclusão, tem criança que vai gostar de menos texto e mais imagem, tem criança que vai gostar de quadrinho, o quadrinho é um super sucesso para a questão de, né, eles, a Turma da Mônica, ajudaram a formar gerações de leitores. Então, assim, achar a linguagem que aquela criança vai conseguir fazer a leitura, né, o jovem que vai ser atrativo, mas é um desafio, entende? Por exemplo, o ensino médio, né, você sabe isso melhor que eu, eles não têm, às vezes, fôlego leitor, e aí eles têm um desafio para Enem, um desafio para vestibular, né, que é uma coisa que, né, força muito esse processo leitor. Então, eu acho que o desafio que a gente tem, né, que eu sempre comento, o maior desafio que a gente tem na escola de formação leitora é a passagem dos anos iniciais para os anos finais. O sexto ano, eu sempre brinco, professor que dá aula no sexto ano, dá aula para todo mundo. Porque o sexto ano é um desafio, né? Eles não são mais crianças, eles estão no processo púbere, e aí são muitos estímulos, e eles têm aquela questão dos hormônios, e aí essa fidelização, geralmente eles deixam de ter hora do conto no sexto ano. Então, assim, conseguir a melhor experiência que eu tive com essa faixa etária foi eles seguirem tendo o período de biblioteca. Entende? O espaço que eles dizem isso, né? A gente tem isso fragmentado. A biblioteca, às vezes, do bebê, a bebeteca, a biblioteca dos pequenos, depois a biblioteca dos grandes, que tem uma cultura mais juvenil, tem que ter uma outra linguagem, às vezes, de grafite, né? Trabalhar com outras linguagens, e eles sentem isso. Ah, mas agora aquela biblioteca não é mais minha. Eu não posso mais ler aqueles livros. Mas aí eles adoravam o Diário de Pilar, eles adoravam o Didi, eles adoravam Capitão Cueca, né? Agora eu não posso mais. E aí, dentro de uma lógica de formação leitora, eles vão passar para adaptações de clássicos, né? Vão ter que ler o Estudo em Vermelho, vão ter que ler o Sherlock Holmes, vão ler o Júlio Verne, né? Eles vão passando por um processo de adaptação, e isso às vezes mata muito o leitor. Então, talvez para o sexto, sétimo ano, a gente dá um passo atrás, sentar em roda e fazer leitura socializada. Contar um mistério, contar um terror, né? Eu não sou uma grande leitora de terror, mas eu me esforço pelos sextos, sétimos anos, assim, de achar livros, porque é isso, cria aquela tensão. Ah, mas o que acontece depois? Ah, só semana que vem agora. Ah, cadê o livro? Eu quero levar o livro. Então, assim, algumas estratégias. Vai lá, José.
É assim, eu concordo plenamente com a Cíntia. Eu acho que a questão está toda na mediação mesmo, né? Da gente como receber esse aluno, porque eu acho que a questão da leitura do celular, da internet, da troca, né, desse tempo de leitura literária pela internet, às vezes nem é uma coisa assim muito voluntária do próprio aluno, né? Ele simplesmente vai trocando porque está à disposição ali. Então, mas é isso, acho que se a gente tem essa mediação bem feita, né, a gente consegue trazer esses alunos para a leitura, né, de alguma forma apresentar, né, como a Cíntia falou, né, apresentar essa leitura, essa literatura de uma forma agradável para ele, que ele sinta que ele possa tirar dali coisas agradáveis para aquele momento, né? Eu acho que a gente consegue trazê-lo de volta, né? Digamos assim, trazê-lo de volta para para esse para esse tempo da leitura. Porque a gente está fazendo uma pesquisa agora aqui na biblioteca, né? Junto com professores de língua portuguesa, a gente quer acompanhar essa primeira série que entrou agora em relação à leitura literária até a terceira série. Então, a gente começou a fazer uma pesquisa agora, a pesquisa está em curso ainda, mas, por exemplo, em relação à leitura literária, físico e digital, que a gente percebeu até agora, que eles preferem a leitura no físico e não no digital, a leitura literária, né? Os jovens ainda preferem. Então, a gente está perdendo esses jovens, o tempo desses jovens na internet, né, nos celulares, para outras coisas, né? Para 1 milhão de outras coisas, né? Eles não estão substituindo a leitura do físico pela leitura do digital, eles estão deixando de fazer a leitura, né? Para buscar um monte de outras coisas no digital. Então, acho que isso parte muito da gente fazer essa mediação com os alunos na escola, né? É importante, como a gente falou, que tem esse momento, que tem esse espaço na escola para essa leitura, para espaço da biblioteca, horário da biblioteca, né? Para que a gente consiga trazer esse jovem. Mas eu acho que é muito isso, eu acho que a mediação é primordial nesse processo, né? A mediação bem feita é primordial nesse processo de uma luta, de uma luta difícil, né? Não é uma luta fácil contra o digital, contra a internet, contra tudo que é oferecido lá. Mas eu acho que isso está muito ligado, eu concordo muito com a Cíntia, né, nessa questão, está muito ligado na mediação de como é trabalhado essa literatura, essa leitura, é trabalhado com esses alunos na escola. Eu acho que é um dos caminhos, né, para a gente recuperar esse tempo do aluno para a leitura literária na escola. Acho que a gente está super alinhado aqui. A questão toda é o vínculo, né? A gente está, fico pensando, né, que a gente pode criar projetos muito bem estruturados e muito organizados, né? Mas se não tiver verdade, e verdade no sentido da emoção, né? Desse pulsar mesmo, né? A gente não engana nem criança e nem jovem, né? A gente tem que estar ali verdadeira, presente naquele momento, né? E eu acho que isso que vocês trazem, né, sobre todas essas ideias e todos esses encaminhamentos, é porque tem muito afeto, né? Tem muita entrega, tem muita verdade, né? E aí é isso, aí é consequência. A literatura, ela já tem um poder nela mesma, né? Ela já é muito soberana, assim. E quando a gente oferece isso com uma bagagem afetiva, né? Aí é bingo, né? Acho que a gente está caminhando aí já para o nosso fechamento, mas queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, leitores. Como que é para vocês esse tempo da literatura? O que é para vocês a leitura? Para além da profissão, ou também na profissão, para a gente fechar aí com um pouquinho de nós.
Perfeito. Eu sempre digo, eu sou filha da escola pública, né? Estudei ensino educação básica, educação superior, então eu cresci sem livros em casa. E hoje essa minha biblioteca aqui é o meu orgulho, né? Que é o meu processo de formação leitora quando eu pude, né, adquirir. Hoje em dia eu leio mais questões voltadas à questão social, né, de uma biblioteconomia social, questões de formação leitora, eu medio clubes de leitura antirracistas, então eu estou mais voltada a essas leituras, né, o da Djamila, eu gosto muito dele, né, como ser pequeno manual, de como cadê ele? Pequeno manual antirracista. Eu brinco, eu já li tantas vezes que daqui a pouco eu decorei o livro, né? Outro que eu gosto muito é o Pacto da Branquitude também, da Cida Bento, e outros livros, assim. Então, literatura, eu até tenho me cobrado isso de voltar a ler ficção, né? Eu fiz um processo de letramento, né? Até para poder auxiliar na escola, né? Como, assim, a questão tanto da literatura afro, da diversidade para os nossos acervos, né? A gente, com esse assunto, renderia muito, né? Eu poderia falar por horas, assim, a constituição dos acervos, esse papel do bibliotecário dentro dessa bibliodiversidade, né? De pensar os nossos acervos são majoritariamente homens brancos, né? Cadê as mulheres da nossa literatura? Já fiz projeto assim, onde são as mulheres na literatura? Aí era um desafio, né? Vamos pensar. Mas como leitora, eu sinto assim, eu comecei a ler o primeiro livro que eu li, assim que eu me senti leitora, devia ter uns 12 anos, 13, que foi o É Tarde para Saber. É de um autorromance, assim, açucaradinho, do José Guimarães, que é um autor gaúcho. Depois eu li o Érico Veríssimo, né, Ana Terra e Capitão Rodrigo, que foi uma paixão. Eu li, eu reli aquele capítulo, eu apaixonada, nunca terminei a trilogia, estou devendo isso aí para o Terra Cambará, nunca terminei, mas a minha constituição passa por essa questão literária. Sempre que chove e o vento uiva, eu me lembro de um trecho desse livro, né, do Continente, que diz que são os ventos de Bibiana, que era a matriarca, assim, dessa casa, né, do livro do Érico, e isso me lembra. Então, assim, a minha constituição, enquanto pessoa, passa muito pela minha constituição leitora. Na adolescência, eu me apaixonei por Drummond, e aí eu lembro que eu brincava, que eu ficava obcecada, eu li muita coisa, os poemas do Drummond, né, agora José. E foi, assim, o primeiro romance de fôlego que eu li, eu já estava na faculdade, foi aquele que foi um ensaio sobre cegueira, que eu lembro que eu acabei o livro de uma cadeira de literatura na graduação de biblioteconomia, que é um milagre, porque tem lugares que não tem nenhuma, né? Me graduei na URGS, e eu lembro que eu cheguei para minha professora e disse, tá, e agora o que eu faço com isso? E eu fico me olhando, o que eu faço com esse livro? Porque ele me desacomodou em lugares que eu não estou conseguindo lidar, professora, o que eu faço? Aí ela me olhou e disse, nossa, ninguém nunca me perguntou isso. Entende? A literatura não tem que ter utilidade, né? Mas esse é um livro que ele me desorganizou muito, assim, né? E nunca quis reler, vi o filme, mas, né? Enfim, então tem isso, né? Não tenho lido tanta ficção, que é uma coisa que eu gostaria de... Apesar que uma das últimas coisas que eu li, muito boas, é o José Faleiro, que é aqui de Porto Alegre também. Eu li o Vila Sapo. Foi outro livro também, que é um livro de contos, assim, super legal. Só que é isso, a gente lê na intencionalidade da mediação, né? Então, tem um conto que eu amo desse livro, que é o Dignidade Relâmpago, que foi nível, assim, de Saramago. Eu li e fiquei, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Então, mas é isso, assim, ando muito por esse processo de trabalho, né? Ontem eu estava pesquisando aqui, né, Rafael Montes, que eu não li ainda. Aí eu pensei, ai, falha de caráter isso, tá todo mundo falando desse autor. Aí estava aqui olhando. Então, passa pelas nossas redes de apoio também. Eu tenho uma amiga, foi minha estagiária, foi minha auxiliar, hoje em dia é minha amiga, que me ajudou muito nas minhas lacunas também literárias, né? Eu não sou uma leitora de mangá.
Não sei nem, eu sempre brincava, não sei nem por que lado pega, começa pela frente, e ela me auxiliou muito. Então tem essas parcerias de me explicar, tipo, pegar um cafezinho, tá, senta aqui e me explica o que eu tenho, Cintia, é assim, assado, e uns que não têm uma linguagem muito adequada, são mais violentos, tu lê de trás para frente, é uma coisa, ela me dava toda uma explicação, eu nunca li, mas, né, faz isso também, disso que a gente faz essas parcerias e também compreender as nossas lacunas fazem parte, né? É tão bonito ver alguém falando das leituras, porque o seu olho brilhou com essa sua memória afetiva literária ali, porque é uma fala que vem de um outro lugar, né? Eu também não sei ler mangá, Cíntia, eu também tenho essa lacuna, mas eu estou me esforçando. Vai lá, José. E o mangá, né, para a gente que trabalha muito com jovens, né, é sempre um assunto muito frequente, né, mas eu também não sei, até tem mangá aqui, mas eu também nunca peguei para ler assim, não, mas é uma leitura muito próxima dos jovens, né. Bom, eu como a Cíntia também vem de uma formação toda de escola pública, né, desde lá da entrada da escola até a universidade. Também não tinha, como a Cíntia, também não tinha muita leitura em casa, livros, nada disso, né? Eu vinha ter um pouco disso na escola e depois mais na adolescência, né? E aí que eu comecei, então, a me interessar, começar a ler por causa de algumas pessoas, de amigos, né? Que já faziam faculdade, que liam e que foram indicando. E aí eu fui tomando gosto, né? A literatura me pegou e nunca mais me largou, né? Então, a partir daí, eu me dediquei muito. Eu trabalho com literatura, projetos de leitura, já tem, sei lá, quase 30 anos, né? E, e nesse caminho aí, né, foram muitas leituras, né? É, hoje o tempo acaba sendo pouco mesmo, né? A gente, por causa do trabalho, a gente faz muita leitura assim, né? Por causa dos projetos, das coisas, a gente faz muita leitura, até literária, né? Mas por conta de uma obrigação do trabalho, então, se eu tivesse que escolher, não era aquele livro que eu queria ler naquele momento, né? Seria um outro, né? Então, mas sempre que eu consigo, que a gente sempre tem um livro ali que eu tô tentando ler, ou que eu estou lendo muito devagarinho, eu faço questão de sempre ter um livro ali lendo, mesmo que demore, né? Que vai num ritmo lento, que não tem nenhuma obrigação com o trabalho, nem nada, seja literatura ou não, né? Às vezes a gente tem também como a Cíntia falou, às vezes é um outro tema que não seja literatura, mas que a gente gosta naquele momento ou quer ler naquele momento, né? Mas eu trabalho, para mim, a questão hoje, da leitura hoje, é assim, eu faço questão de ter uma leitura naquele momento, sempre ter uma leitura, né? O ritmo vai ser determinado pela vida, né? Pelo ritmo da vida. Mas nunca abandonar, nunca deixar de lado, nunca parar com a literatura. Como eu disse, a literatura, a partir do momento que ela me pegou, ela nunca mais me largou, nem eu quero largá-la nunca mais, né? Essa coisa mesmo de paixão mesmo, de querer fazer. E por isso até o trabalho, né? Acho que é bacana isso, porque essa questão da gente não ter tido não ter tido livro em casa, não ter tido leitura em casa antes, faz com que a gente, quando vai desenvolver um projeto, a gente acredite naquele garoto que nunca teve também. Né? Eu não leio, né? Em casa não tem livro. Pô, bacana, eu também não tinha, né? Eu também não lia na sua idade, né? Então, isso é bacana também para que a gente acredite naqueles jovens, né? Acredite no potencial, acredite no que a leitura, a literatura pode fazer por ele. Então, hoje a literatura para mim está assim, está nesse momento, né? Sempre, né? Sempre a literatura em ritmos que a vida vai determinando, né? Mas a literatura vai estar sempre, né? Beleza de palavras. Cíntia,
Vamos lá, eu acho que você está com vontade de comentar alguma coisa, porque eu estou vendo seu olhinho brilhando aí. Eu sempre digo, esse assunto rende, né? É, muito. A gente pode passar uma vida falando disso. Falando disso. Ouvindo, né, o José, me lembrei de outras questões, assim, que eu acho que é sempre importante falar, né, para o público que vai estar, os bibliotecários, né, porque às vezes, assim, o pessoal se sente sozinha. A gente falou aqui de uma realidade, né, José e Carol, muito bacana, que a gente tem uma infraestrutura, investimento de trabalho, mas às vezes o bibliotecário é equipe. Então, assim, acho que é legal a gente subsidiar e dar ideias, entende? Eu sempre brinco, às vezes eu não conseguia ler, eu ficava indignada. Gente, assim, a leitura é o meu subsídio de trabalho. Eu só consigo pensar projetos a partir do meu processo leitor, né? Então, assim, esse processo de mediação é importante que a gente diga que isso tem intencionalidade. A gente não escolhe um livro à toa, né? Eu não sou uma censora de livros, eu acho que tem espaço para tudo. Para literatura espírita, para literaturas mais introdutórias. Eu acho que tudo, não sou uma leitora, uma crítica de clássicos, não, eu acho que tem espaço para tudo. Mas tem que ter um intuito, uma intencionalidade nessa escolha. E aí, eu fazendo uma crítica aqui da minha fala, eu citei muitos homens autores, mas a gente sempre tem que ter esse olhar intencional das autoras. E aí eu queria só complementar com uma experiência que para mim tem um carinho muito grande, que teve um processo, uma etapa da minha vida que eu li muita crônica, assim. Acho que foi quando eu comecei a estagiar em bibliotecas, eu tinha aquele tempo ali entre um atendimento e outro, né? Porque eu brinco que balcão de biblioteca forma caráter, tá? Se não passou pelo balcão, não formou caráter, eu sempre digo isso. E eu tinha um tempinho, eu lia muito crônicas da Marta Medeiros, que é uma autora também aqui de Porto Alegre. E depois disso eu passei por um processo que tem também desse empoderamento, a gente vai tendo, né, uma stream, ele se apropria de pautas e de questões, que eu li autoras que eu gosto muito. Uma é a Rupi Kaur, que escreve uma poesia empoderada feminina, que ela é de fora, mas uma que eu gosto muito, que aqui é a Riane Leão. Adoro ela. E esses poemas, assim, sobre a condição da mulher, né, as agruras, as questões sociais, eu fiz algumas vezes já, em mais de uma escola, no Dia dos Namorados. Eu não sei como é que é para o José, mas para mim sempre dá torta dá um climão, assim. Ai, porque tanto meninos e meninas, eu não tenho namorado, eu não gosto dessa data. Aí o que eu fazia? Um recreio, um intervalo de amor próprio, poemas de amor próprio. Aí eu selecionei dessas autoras poemas que podiam ser recitados ou entregues em papel de amor próprio. Não é porque eu não tenho amor, eu tenho sim, quer ver? Eu tenho um amor para te entregar, que é justamente exercitar essa autoestima, e isso passa pelo meu processo leitor. Eu não teria essa ideia se eu não tivesse lido essas autoras, né, para conseguir, enfim, pensar esses projetos e também para me redimir de citar autoras, que é importante, né, a nossa Clarice Lispector e Conceição Evaristo. Acho que esse olhar também é importante. A gente tem que ter, né, essa crítica. Que lindeza, Cíntia, essa fala. Eu fiquei com vontade aqui de encerrar o nosso encontro, inspirada aí pelo seu brilho nos olhos, Cíntia. Eu queria ler só mais um trechinho aqui do conto do Walter Hugo, que eu acho que representa aqui a nossa conversa. Essa conversa aqui, para mim, foi muito inspiradora. Ele diz assim: depois da leitura de muitos livros, pode ficar-se com uma inteligência admirável e a cabeça acende como se tivesse uma lâmpada dentro. É muito engraçado. Às vezes os leitores são tão obstinados com a leitura que nem se lembram de usar candeeiros de verdade. Tentam ler só com a própria luz dos olhos. Colocam o livro perto do nariz como se estivessem a cheirar. Os leitores mesmo inteligentes aprendem a ler tudo, até aquilo que não é livro. Leem claramente o humor dos outros, a ansiedade, conseguem ler as tempestades e o silêncio, mesmo que seja um silêncio muito baixinho. Alguns leitores um dia podem aprender a escrever, aprendem até a escrever livros.
São como pessoas com palavras por fruto, como as árvores que dão maçãs ou laranjas. São pessoas que dão palavras. E eu queria muito agradecer por essas palavras lindas que a gente compartilhou hoje. Eu estou muito honrada de conhecê-los, assim. Acho que eu estou aqui já pipocando ideias. Quero muito agradecer também à Companhia das Letras por ter dado voz a nós que somos os guardiões aí das bibliotecas, e que bom que vocês estão ouvindo as nossas palavras. Obrigada, José, obrigada, Cíntia. Um beijo bem profundo em vocês. Obrigada, agradeço também, foi um prazer. Obrigado pelo convite, foi ótimo.